diga amém? Amém. Vamos ler a partir do versículo 4, até o 7, que diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho deu dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou, ele disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Que nós podemos assentar. Amados irmãos, eu quero parabenizar as irmãs por esse dia. Deus abençoe. Tivemos aqui à tarde, foi um culto maravilhoso, uma palavra muito boa que o Senhor mandou nesta tarde, e nós nos alegramos muito aqui, testemunho muito bonito da nossa irmã. Que Deus continue abençoando as irmãs por esse trabalho. Eu estava comentando com a minha esposa os louvores muito bonitos, viu, irmã Laura? Cantaram muito bem. Glória a Deus. Que a glória seja para Jesus. Amém? Prazer rever as irmãs Piquet, as irmãs Viragá, irmã Carminha. Eu falei, filha, que a gente sente a presença de Deus quando vê a Carminha regendo. Né? Ela já tem um som só de regendo. Né? Imagina ela regendo, Giane cantando, está completo. Deus abençoe. Deus a paz lá para o nosso pastor. Queridos irmãos, eu quero ter uma rápida introdução acerca da história deste profeta, deste grande homem de Deus. Depois eu quero interpretar o texto até um pouquinho mais do versículo 7, e depois a gente vai fazer uma aplicação, porque na verdade os textos, a Bíblia, ela funciona quando nós aplicamos ela também na nossa vida. Então, no texto, quando nós lemos, e se há uma interpretação, a gente interpreta, mas a aplicação é muito importante. É muito importante, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e ela é viva, e ela é poderosa. Então, o profeta Elias, ele profetizou no Reino Norte, e ele foi um período muito difícil. A época que ele profetizou foi muito difícil. Por quê? Porque a nação estava desviada, eles se apostaram da fé, e não apenas o povo, mas a liderança maior. O rei Acabe, ele desviou-se, porque a história dele começa lá no capítulo 16, no finalzinho do capítulo 16, quando ele começa a reinar, e a Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Jeroboão, que Jeroboão foi o primeiro rei do Reino Norte. Então, a sequência, ela vai seguindo a grande maioria dos reis do Reino Norte. Então, já começa a história dizendo assim: fulano reinou tantos anos, etc., e andou no caminho de Jeroboão. Então, todos eles têm essa narrativa, tem essa introdução, dizendo que eles andaram no caminho de Jeroboão, porque Jeroboão foi um péssimo rei, foi o que puxou, foi o início, foi o primeiro rei de Israel. Então, ele foi chamado por Deus, mas ele desviou mais tarde. E a Bíblia diz que ele construiu 2 bezerros de ouro, colocou um no extremo norte, o outro no extremo sul, e a Bíblia diz que ele não convocava o povo, e dizia ao povo que não precisava mais ir a Jerusalém, porque agora os deuses que os tinha tirado do Egito estavam ali na terra do norte. Pois bem, Jeroboão morreu,
partiu. E a Bíblia começa contando a história de Acabe, que ele, além de andar nos caminhos de Jeroboão, ele fez muito mais. Ele ultrapassou todos os limites. Por quê? Primeiro, ele casou com uma mulher lá dos Sidônios, e esta mulher, chamada Jezabel, ela introduziu no reino de Israel o Deus dela, o Deus Baal. Ela introduziu. E o rei Acabe, ele acabou seduzido pela religião pagã. E a Bíblia diz que, encerrando o capítulo 16, a Bíblia diz que Acabe agora também constrói um bosque, um ídolo, o Aserá. E ele constrói, edifica um altar, e ele começa também a adorar. Ele perdeu a identidade do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, e a Bíblia diz, no finalzinho do capítulo, que ele fez isso para irritar a Deus. Na verdade, não era um simples pecado por acidente. Quando nós cometemos um pecado por acidente ou por falta de vigilância, ou porque não oramos e vacilamos e pecamos, é diferente porque nós nos arrependemos e Jesus nos perdoa. Mas no caso dele, quando alguém peca premeditado para irritar, para deixar Deus irado, é diferente. Então foi aí, no final do capítulo 16, aí entra o capítulo 17, e aí entra a história de Elias. Elias aparece em cena no capítulo 17. E a Bíblia fala pouco da biografia dele, mas ele começa a profetizar